Hoje é dia 1º de julho e o dia 13 tá chegando. MetLife Stadium em Nova Jersey. Domingo. Sem ser esse domingo agora, o outro domingo. Fagner, o que é isso? Faltam 3 jogos para a realização de um sonho. Canal Meu Tricolor, chegando nessa manhã de terça-feira, para poder compartilhar com vocês a nossa classificação histórica, gigante, para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Adversário definido. Checkmate de Renato Gaúcho. Como é importante ter um cara com esse entendimento na condução da nossa equipe. John Arias, todo o elenco. E cara, uma situação especial que marcou. Ontem foi um dia de escrever o nome do Fluminense na história do futebol. Depois da vinheta, eu tenho carinho de convidar a cada um de vocês para mais um conteúdo especial e marcante histórico para o nosso canal. Não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade receber com muito carinho a tua presença aqui em nosso canal. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho, e que esse mês de julho seja um mês tão abençoado como foi o mês de junho, que terminou ontem com chave de ouro, uma classificação heróica, histórica e simplesmente impecável do nosso Flusão, do nosso amado Fluminense Futebol Clube. Cara, e eu quero fazer aqui uma lembrança na minha memória a Oscar Cox. Quem é esse cara, Fagner? O cara que teve a ideia mais brilhante do futebol. Inventou o nosso amado Fluminense Futebol Clube. Meu irmão, como você ama esse clube, como eu amo esse clube. E esse cara, esse inglês, Oscar Cox, teve a ideia brilhante, genial de criar essa instituição que nós levamos, essas 3 cores que nós herdamos com muita alegria e com muito amor na nossa vida. E vamos levar ela para sempre, até o último suspiro. Futebol é algo realmente que mexe com as nossas emoções. E ontem foi um dia simplesmente, cara, surreal para a gente poder viver na história. E que bom que estamos vivos, que bom que vivemos ontem, que bom que o nosso coração ontem palpitou, sabe, a ponto de quase sair do peito. Que bom que gritamos na hora que o Germancano marcou logo aos 3 minutos. E que bom que voltamos a gritar aos 48 do segundo tempo com o fechar do caixão de Hércules. Se não for sofrido, não é Fluminense Futebol Clube. Galera, quero pedir o teu carinho, o teu apoio, que para mim é fundamental. Eu sempre conto muito com a ajuda de vocês, porque sem vocês, tá? Nem falei, né? Agradecer a Deus primeiramente por essa grande oportunidade, que seja um mês abençoado para o nosso Fluminense e para nossas vidas. E obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, tá? Deixa o like, é de graça. É só você apertar nesse joinha que vocês ajudam o nosso canal, ajudam o nosso trabalho a crescer cada vez mais, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito ou se você está me assistindo pela primeira vez. O canal Meu Tricolor tá de novo cenário. A gente está no início, sabe? Projetando esse novo cenário, ainda vai melhorar. E eu, cara, agradeço e compartilho com vocês esse nosso crescimento. Tudo que acontece também tem um apoio, sabe, fundamental de vocês. Nada é sozinho, sempre com a parceria de vocês. Comenta, deixa a tua participação e se você puder, e eu sei que você até quer me ajudar, compartilha os nossos conteúdos nas tuas redes sociais. Manda para quem é tricolor se inscrever no nosso canal, beleza? Vambora, gente. Fluminense ontem
classificou-se para as quartas de final e à noite esperava o confronto entre Manchester City e Al Hilal para conhecer o seu adversário nas quartas de final na próxima sexta-feira. E surpreendentemente, essa é a palavra, surpreendentemente também, como foi o Fluminense contra a Inter de Milão, o Al Hilal virou no jogo normal, nos 90 minutos, para cima do Manchester City e quase ganhou no tempo normal. Só que o City ainda empatou com o Haaland e o jogo foi para prorrogação. E na prorrogação, 2-1 para o Al Hilal, totalizando os placares 4-3. Fluminense e Al Hilal é a quartas de final na sexta-feira, às 4 horas da tarde, em Orlando, ok? Meus amigos, a gente tem o nosso adversário conhecido. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. A gente jamais pode subestimar qualquer time. Subestimaram a gente foi lá e bateu na Inter. Talvez subestimaram o Al Hilal. Eles foram lá e eliminaram o Manchester City. E agora tem Fluminense e Al Hilal. É outro jogo para jogar com inteligência, é outro jogo para jogar com a garra, um time de guerreiros dentro do campo, para poder a gente fazer uma partida tão brilhante como foi a partida de ontem, tá? Uma partida quase perfeita, porque tivemos pequenos erros que graças a Deus não nos impediram de conquistar a nossa classificação, mas como faltam 3 para o nosso sonho, é ter atenção mais redobrada ainda na sexta-feira contra o Al Hilal. Tem o Malcolm, tem o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome dele aqui agora, daqui a pouco talvez eu lembro, e tem o jogador do ataque, Marcos Leonardo, que meteu 2 ontem em cima do Manchester City, entendeu? Renan Lodge, lateral esquerdo. Então tem brasileiros no time do Al Hilal e o Malcolm, que jogou muito ontem também e fez gol também. Então não vai ser uma partida fácil, longe disso. Vai ser uma partida tão dura quanto, e eu até diria que mais dura do que contra a Inter de Milão. É a minha opinião. Como que o Fluminense tem que se portar, Fagner? Na minha humilde opinião, tem que se portar do mesmo jeito que se portou contra a Inter de Milão. Dá a bola pro Al Hilal, deixa eles trabalharem, a gente vai nas oportunidades que a gente criar, para trabalhar com letalidade, eficiência em composição tática, mas atacar quando tiver a bola com sabedoria, com inteligência e com qualidade. O jogo de ontem, eu disse ontem para vocês na live, serviu de muito exemplo. E quando algo te serve de exemplo, você põe em prática na próxima oportunidade. Então, Fluminense e Al Hilal, sexta-feira, às 4 horas da tarde. E a gente tá junto no canal Meu Tricolor para poder a gente cobrir essa grande quarta de final. Que vamos classificar para a semifinal. Eu confio, eu acredito. Eu só preciso de 1% de oportunidade. Mas eu vou confiar e eu vou acreditar. E passando para a semifinal, o nosso Fluminense embolsará mais 21 milhões de dólares. Fagner, quanto que é isso em reais? 117 milhões de reais. Somado a 220 milhões que já ganhamos, a gente chegará com a vitória, com a classificação em cima do Al Hilal, a 337 milhões de reais. Meu amigo, que premiação magnífica. Além de colocar o Fluminense numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira, e a história só sendo escrita. Cara, maravilhoso. Simplesmente épico. E eu quero colocar aqui para vocês aqui agora, nesse cantinho aqui, o Fluminense ontem atingiu alguns feitos. E um dos feitos é esse aí, ó. O primeiro time brasileiro na história a ficar 2 jogos sem sofrer gol em partidas oficiais contra times europeus. Borussia Dortmund e Internazionale de Milão. Histórico. E a quem eu atribuo isso? À muralha, ao paredão, a esse cara aqui, ó.
44 anos. E assim como ele fala, eu também falo, acredito que você também. Sempre com o Papai do Céu na frente. Papai do Céu faz milagre. E o Fábio faz defesas impressionantes. O cara é um ídolo da nossa torcida, do nosso Fluminense. O cara é monstro. Cara, sensacional. Que momento especial nós estamos vivendo. E eu quero falar aqui agora para vocês a respeito do nosso técnico, Renato Gaúcho. Como que a gente às vezes tem as nossas opiniões, sabe? Precipitadas. A gente tem às vezes as nossas opiniões erradas. Mas Fagner, por que você está falando isso? Tudo bem, a gente tem as nossas opiniões. Mas é claro que a gente pode também, se a gente quiser, dar o braço a torcer e entender que nós somos apenas torcedores apaixonados pelo Fluminense e que queremos sempre o bem do Fluminense. E querer o bem do Fluminense é querer que o Fluminense vença, sempre conquiste títulos. E tá certo esse nosso pensamento. Mas às vezes a gente critica uma escalação, a gente critica certa postura. Só que quem trabalha tem as suas convicções. Quem estuda, quem decide não ir para o restaurante com a filha para jantar, porque quer estudar, traz o resultado que trouxe ontem. Renato Gaúcho decide espelhar a marcação da Inter de Milão. Espelhar o formato de jogo para simplesmente neutralizar. A gente chama, no nosso linguajar, nó tático. E botou o Chivu no bolso. Que é isso, Fagner? É o técnico da Inter de Milão. Renato Gaúcho botou o Chivu e botou o time da Internacional no bolso ontem. E quando o Mkhitaryan foi bater o lateral rápido, ele dá um biquinho na bola. Que é isso? O cara tá na beira do campo, liderando o seu time, mas ele tá jogando junto. Quando o adversário vai pegar a bola para bater um lateral rápido, ele dá um biquinho na bola. Toma uma peitada do Mkhitaryan. Tá tudo dentro do jogo. Toma um cartão amarelo. Cara, que coisa linda. Eu digo para vocês que a falta tática, ela serve para impedir um gol do adversário. E ontem, o Renato Gaúcho, nesse biquinho na bola, ele fez uma jogada tática. Ele fez uma falta tática. Tomou um cartão amarelo. Mas, cara, impediu um lateral batido rápido que poderia talvez sair qualquer coisa. Cara, que maravilhoso. Que genial. Renato Gaúcho colocou o nosso Fluminense junto com os jogadores, ninguém ganha nada sozinho, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Checkmate. Partida vencida contra a gigante Inter de Milão. Eu tava dando uma olhada, mais de 700 milhões de euros é avaliado o elenco da Inter de Milão. E o nosso Fluminense não chega a 90 milhões de... Não chega, acho que a 80 milhões de euros o nosso elenco. Mas futebol é imprevisível, é apaixonante. Futebol é 11 contra 11, é dentro de campo. Eu quero finalizar esse vídeo falando de John Arias. Esse cara aí, ó. Pela terceira vez, ele ganha o prêmio MVP de o melhor jogador da partida na Copa do Mundo de Clubes. Hat-trick para John Arias. Quase marcou um golaço ontem. Deu assistência, com desvio sim, mas para Germancano. Mais uma partida brilhante. Escondia a bola, que os italianos falavam. Como que esse cara consegue fazer isso? E no final, ainda deu um chapeuzinho no cara da Itália. Quarto jogo, terceiro troféu. Eu quero falar um negócio para vocês. Tomara que ele fique, mas é praticamente muito difícil não vir uma proposta tentadora para John Arias e para o Fluminense após o término do Mundial de Clubes. Só que tem um detalhe. Eu estava dando uma pesquisada, eu estudei para trazer essa informação para vocês. O John Arias, ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Se alguém quiser pagar a multa e levar John Arias. 100 milhões de euros hoje dá algo em torno a 600 milhões de reais. Pensa comigo, raciocínio lógico. Fluminense compra John Arias do Santa Fé
por 3 milhões e meio de reais, eu acho que é isso. 3 milhões e meio de reais. Você já imaginou se o Fluminense consegue vender John Arias por 100 milhões de euros? Alguém vem pagar multa? Acho difícil alguém pagar multa, mas não é impossível. Cara, 600 milhões de reais. Um jogador que a gente investiu a preço, sabe? De banana na feira, 3 milhões de reais, podemos dizer assim. E um camarada que se tornou um jogador marcante para a nossa história, para o nosso Fluminense Futebol Clube. Se chegar uma proposta tentadora, eu acho que ele merece ir realizar o sonho dele, que ele tem esse sonho. A gente não pode ser egoísta e agradecer sempre, porque esse cara já marcou o nome dele na história do Fluminense. E aí, meus amigos, eu fecho esse vídeo dizendo o seguinte: faltam 3 para o sonho. Você está sonhando? Você está profetizando? Os jogadores estão realizando. 3 jogos. Al Hilal. Quem vai vir? Palmeiras ou Chelsea na semifinal, que provavelmente será na outra quarta-feira. E aí a gente tem a grande finalíssima. Quem vem lá do outro lado? PSG? Bayern de Munique? Ou será que vem Real Madrid? Não sabemos. Mas um degrau de cada vez, um dia vivido por vez. Hoje é dia 1º de julho e no dia 13, sem ser esse domingo agora, o outro, é a grande final. E eu torço demais para que o nosso Fluminense seja o finalista do primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua companhia. Tamo junto. Saudações tricolores e seremos, eu acredito. E você?